eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 1 em diante. Irmãos, eu queria que você abrisse o seu coração para receber essa palavra. Eu sei que Deus trouxe cada um aqui. E essa palavra, ela tem um significado muito sério para a nossa vida. E eu queria que você pudesse ouvir o que Deus tem para o seu coração agora. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, arrancou as portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte a Hebrom. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele, amarrá-lo, para assim afligirmos, e te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? Com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 vergas de vime fresco, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e ela o amarrou com elas. E os espias estavam com ela na câmara interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti. Sansão então quebrou as vergas de vime, como se quebra o fio de estopa cheio de fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombastes de mim, e me dissestes mentira. Ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? E ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas, e o amarrou com elas. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam na recâmara interior. Então as quebrou os seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me dissestes mentira. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com o liço da teia.
E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono, arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobri ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e o raspou as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Porém ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Romanos 13, 11. E isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Meus irmãos, quando eu era criança, eu me converti num culto de quarta-feira. O irmão Meira pregou uma mensagem sobre Sansão. E ele falou de uma forma que marcou muito a minha infância esta palavra. Sansão era um líder de um povo de Deus, e ele foi chamado por Deus para libertar esse povo que estava sofrendo muito em todo o percurso da história. O que faz um líder de Deus cheio do Espírito Santo? Se rende às tentações que lhe foram apresentadas. Sansão era um homem que tinha o Espírito de Deus sobre ele. Nessa versão, usa essa linguagem, na outra versão diz: e o Espírito Santo se movia na vida dele, e o Espírito Santo estava sobre ele. E nesse ponto diz: o Espírito Santo saiu, se ausentou dele. Sansão era um homem que tinha um Espírito Santo na vida dele. E aí vem as tentações, e ele se rende a elas. Sansão tem um significado, esse nome, que quer dizer homem do sol. Era nazareno, dotado de uma extraordinária força. Ele foi um dos 14 juízes que julgou Israel, e a sua história está descrita no livro de Juízes.
do capítulo 13 ao capítulo 16 do livro de Juízes. Sansão era filho de uma mulher estéril, cujo marido se chamava Manoá. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse que ela seria curada e teria um filho. E este filho seria consagrado a Deus, mas ele precisaria ser nazireu. Através dele, Deus livraria o povo de Israel das mãos do inimigo. O voto de nazireu consistia em alguns itens. Primeiro, não cortar o cabelo. Segundo, não tocar em coisas mortas, em defunto. Terceiro, em coisas imundas, e não beber vinho. Entre outras posturas que o voto de nazireu estabeleceu na vida, Deus estabeleceu na vida de Sansão. Sansão, durante toda a sua vida, ele foi tremendamente usado por Deus. E há vários textos da Bíblia que mostram a unção de Deus sobre a vida dele como juiz. Se você quiser conhecer a história, leia lá no livro de Juízes. Mas Sansão casou-se com uma mulher do povo filisteu, mesmo tendo contrariado seus pais. Sansão persistiu em querer casar com ela. Deus tinha um propósito nisso. Em Juízes 14, diz que Sansão matou um leão com as próprias mãos. Tal era a força desse homem. Em Juízes 14, 19, diz que Sansão matou 30 homens dos asqueonitas. No livro de Juízes, capítulo 15, fala que Sansão tomou 300 raposas e amarrou tochas de fogo na cauda delas e soltou nas plantações daquele povo. E tudo foi incendiado. No livro de Juízes, capítulo 15, diz que os filisteus amarraram Sansão com 2 cordas novas e ele arrebentou, como se fosse um fio de linho queimado. Eu estou traçando um perfil para que você entenda a seriedade do que a gente vai tratar. Em Juízes 15, diz que os filisteus vieram contra Sansão, mas ele pegou uma queixada de jumento fresca e matou 1000 homens. Gente do céu, ser morto com a queixada de jumento. Em Juízes 16, tem hora que vem tanta coisa assim, a gente deleta. Mas Juízes 16, diz que trancaram Sansão na cidade de Gaza. E ele arrancou as portas, junto com os umbrais, junto com as fechaduras, com tudo, botou no seu ombro e subiu até o Monte Hebrom. A unção de Deus estava sobre a vida de Sansão. E ele nasceu para libertar o povo de Israel, que vivia dominado pelos filisteus. Mas infelizmente, Sansão não vigiou. Infelizmente, Sansão durante um tempo, ele ouviu Deus, recebeu de Deus, fez a vontade de Deus, mas chegou um momento que ele não vigiou. E aí ele fracassou. Sansão quebrou os seus votos, o voto de nazireu. E Sansão cometeu alguns erros muito sérios. O primeiro erro de Sansão foi se casar com uma mulher filisteia, mesmo contrariando a vontade dos seus pais.
e permaneceu nesse erro. O segundo erro da vida de Sansão foi voltar. Ele matou um leão com as próprias mãos e ele foi. Mas ele voltou onde estava o leão morto, na carcaça do leão. Uma abelha fez uma colmeia e ele pegou o mel da carcaça do leão e comeu. Ele tocou em um defunto. Ele não podia como nazireu. O terceiro erro de Sansão foi se envolver com Dalila. Devia ser uma mulher muito bonita. Ela persuadiu Sansão. Se olharmos atentamente a história de Sansão, nós vamos descobrir logo qual era a sua fraqueza. Sansão não resistia ver uma mulher que ele se envolvia. Você pode olhar a história dele, há sempre um problema nessa área. O diabo sabia exatamente qual era a área frágil dele. Por isso que ofereceu Dalila. Meus irmãos, os filisteus, sabendo da paixão de Sansão por Dalila, ofereceu cada um daqueles homens, ofereceu 1.100 moedas de prata para Dalila contar o segredo de Sansão. Aonde poderia dominar? Aonde estava a força dele? Dalila não só descobriu a força de Sansão, mas também como poderia dominar o homem Sansão. Ela descobriu, esse era o desejo dos filisteus, porque Sansão era um tormento para os filisteus. Eu queria que você escutasse bem. O diabo não quer só descobrir o seu segredo que você tem com Deus, mas ele quer descobrir como te derrotar, como te paralisar. Existem tantas pessoas que Deus escolhe, Deus traça para ele um plano extraordinário de vida, e de repente ele não percebe e fraqueja. E o diabo está te estudando o tempo todo. Como eu vou paralisar? Como eu vou enfraquecer? Meus irmãos, com Sansão foi um tormento para a vida dos filisteus. Eu tenho certeza de que você tem atormentado o inferno e a unção de Deus na sua vida. E o inferno está fazendo de tudo para te parar. Quando ele percebe que a sua fraqueza é uma crítica, ele logo levanta alguém para te criticar. Quando ele percebe que a sua fraqueza é uma outra, ele levanta alguém para fazer isso. E nós precisamos estar vigiando o tempo todo. Com Sansão, o inimigo usou Dalila. Ela seduziu, o acariciou, ele deitou no seu colo e começou a interrogá-lo. Começou como uma brincadeira. Ele dizia: eu vou mentir, e eu vou falar de algumas coisas que não serão verdades. Primeiro, Sansão disse que ficaria vulnerável, como qualquer outro homem, se amarrassem com 7 fibras novas de arco, que ainda não tivesse seca. Dalila acionou os homens, fez carinho nele, colocou no colo, fez ele dormir, depois de ter amarrado. E quando os filisteus chegaram, a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor estava sobre ele.
E ele levantou, se apoderou dele e arrancou as fibras, sem dificuldade alguma. Eu quero que vocês observem que o Espírito de Deus permaneceu sobre Sansão durante várias tentativas. Todas as vezes que chegavam aquele povo, a Bíblia dizia, o Espírito do Senhor se apoderava dele. A segunda tentativa de Dalila, Sansão disse que seria facilmente dominado se fosse amarrado com cordas novas. Mas também dessas se libertou quando chegaram os filisteus. A terceira vez, Dalila de novo seduziu, e ele brincando disse que se fizesse 7 tranças no seu cabelo, com um fio de tear. Pois quando Dalila teceu as 7 tranças no cabelo de Sansão, ele veio e se levantou, e a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor, ele se apoderou dele, e ele se libertou. Eu creio que o Espírito Santo de Deus dizia a Sansão, chega de brincadeira. Você está brincando com o que não pode. Mas Sansão não parou de brincar. Sansão estava certo, como Deus tinha estado com ele, como ele era um filho da promessa, como ele era um filho que foi prometido para libertar o povo, os filisteus, o povo de Jerusalém dos filisteus, que todo o tempo o Espírito de Deus viria sobre ele. Pela persistência, Dalila consegue. E todas as outras vezes, ela que amarrou, dessa vez, ela chamou os filisteus para cortar o cabelo dele. Meus irmãos, Dalila, mais uma vez, ela prepara um plano. Sansão acorda e pensa que iria vencer os inimigos. Ele pensa, todas as outras vezes eu fiz isso. Só que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor havia se ausentado dele. Irmãos, Sansão quebrou a aliança. Sansão quebrou o voto. E foi rapidamente dominado pelos soldados, que lhe perfuraram os olhos, prenderam com algemas de bronze, e levaram para ficar como escravo, empurrando uma moenda. Quantos crentes têm passado pela mesma situação de Sansão? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios da glória de Deus, da unção do Senhor, foram escolhidos, chamados, e fizeram coisas extraordinárias. Mas chega um momento que ele diz, Deus está comigo em qualquer situação. Mesmo que eu erre, Deus está comigo porque eu sou o poderoso. As coisas de Deus são sérias. As coisas de Deus são santas. As coisas de Deus são sagradas. O diabo não brinca de ser diabo. Mas muitos crentes estão brincando com o cristianismo, brincam com o pecado, brincam com as tentações, e o resultado disso é que perde o domínio e Satanás age na vida deles. Percebam qual foi a primeira coisa que fizeram em Sansão quando dominaram: furaram seus olhos, para ele não ter mais visão. Um homem de Deus, quando perde a visão, ele perde tudo na vida dele. O que ele tem dado por Deus é uma visão. O que ele tem dado por Deus é um propósito. O que ele tem dado por Deus é uma direção. E quando ele
não percebe e entrega a vida às tentações e ao diabo, a primeira coisa que o diabo faz é furar os seus olhos. O sono de Sansão era tão profundo que ele não percebeu que as tranças do cabelo estavam sendo cortadas. Ele não percebeu, porque o Espírito de Deus tinha saído da sua vida. É assim o crente que vive uma vida espiritual de altos e baixos, vive brincando de cristianismo. Quantos exemplos nós temos visto? As pessoas começam uma vida de propósito, uma vida de participação, uma vida de envolvimento, dizendo: eu vou fazer a vontade do Senhor. De repente ele começa: hoje eu não vou à igreja, eu não vou porque eu não quero culto, eu não gosto de culto de estudo bíblico, eu não gosto daquela pessoa dirigindo louvor, eu não gosto daquela pessoa que vai pregar, hoje eu estou tão cansado que eu não vou ao culto. Inventa qualquer tipo de desculpa para não buscar o Senhor e para não viver a vontade de Deus e não estar inserido no corpo. E tem alguns que dizem: só vou à igreja se eu tiver escalado. Se eu não tiver escalado, eu não vou. E se não me escalar, eu saio da igreja e troco de ministério. Tem gente que se eu for lá, vai me usar toda semana. Irmãos, está na hora da gente parar de brincar com as coisas de Deus. Está na hora da gente começar a ser cristão de verdade. Um cristão de verdade, ele firma suas raízes. Um cristão de verdade, ele frutifica onde ele está. Um cristão de verdade, ele cresce em graça, em unção, em verdade. Ele cresce de dentro da casa do Senhor. Sansão fracassou porque não vigiou. O que leva um crente ao fracasso? Oh, meu irmão, eu comecei a estudar as tranças de Sansão. Pastor, o que tem nessas tranças? Cada trança tem uma coisa. Não se incomode que eu vou terminar o culto na hora certa. Porque na hora que eu falei cada trança tem uma coisa, já pensaram, tem 7. Eu estou atento. A primeira trança, Sansão quebrou a palavra de fidelidade. Meus irmãos, a palavra fidelidade está muito próxima de temor. E nós estamos vivendo um tempo de grande falta de temor no meio do povo de Deus. Quantos de nós perdemos o temor e por causa disso estamos fazendo um monte de coisas, frequentando a um monte de lugar que não convém ao homem de Deus, à mulher de Deus, participando de coisas que não convém a um homem de Deus, a uma mulher de Deus. Eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero que a glória de Deus venha sobre mim, e quando Deus olha, nós estamos quebrando princípios, e Deus se ausenta quando os princípios é quebrado. Deixa eu fazer uma pergunta: você tem sido fiel à sua esposa, ao seu esposo? Eles podem confiar em você? Seu patrão pode confiar em você que se ele sair, você continua trabalhando? Essa semana mandaram um negócio para mim, um cara debaixo de um trator, as pernas de fora, e um som apertando parafuso. E quando o patrão chegou para olhar, ele estava do outro lado dormindo, e o celular com um som, e as roupas dele cheias de outras roupas. Roubo.
Será que o seu pastor pode confiar em você? Quantos nos nossos dias não tem mais temor, não é mais fiel à igreja, não é mais fiel ao seu cônjuge, não é mais fiel nos dízimos e nas ofertas, não é mais fiel à palavra do Senhor, faz o que quer, anda onde quer, pratica o que quer, não entende que a palavra corrige, que a palavra nos mostra o que é viver em santidade. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite. Eu queria que cada irmão fizesse um compromisso com Deus, de ser um crente fiel. Não faça como Sansão, que não foi fiel ao voto de Nazireu, quebrou os princípios que Deus estabeleceu com ele. Segundo, ele quebrou a questão do domínio próprio. Em Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-os, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Sansão não teve domínio próprio. Sabe o que é domínio próprio? A definição de domínio próprio é dominar a si mesmo, dominar as suas emoções, dominar os seus impulsos, dominar as suas ações, dominar as suas reações. Quando eu vi, eu já tinha feito. Não, tem que ter domínio sobre as suas ações. Meus irmãos, quando alguém quiser brigar com você, não brigue. Tem um ditado popular que diz: quando um não quer, dois não brigam. Quando alguém quiser discutir, não discuta. Saia de fininho. Mas a gente tem uma mania de dizer: não leva o desaforo para casa. Leva para a garagem. Quando uma pessoa não tem domínio próprio, está faltando nele a unção do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando o Espírito Santo de Deus está na sua vida, o Espírito Santo diz: não abra a tua boca. Eu estou na tua vida. Maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Não abra a tua boca. O que está nos faltando é Espírito Santo. O que está nos faltando é a glória de Deus. Se você buscar o Espírito Santo, Ele vai te encher de tal maneira que você vai poder dizer não ao diabo, não às tentações do diabo. Sansão não vigiou e foi aí que foi a queda dele. Sansão não tinha domínio próprio. Ele não podia ver uma mulher, ele se envolvia com ela. A terceira, falta de paz. Se você observar a história de Sansão, você vai ver que ele nunca teve paz. Estava sempre envolvido num conflito. Observando bem a maioria dos conflitos de Sansão, eles foram ocasionados por ele mesmo. A maioria dos conflitos dele, era ele que procurava. O que eu quero dizer é que a paz não é ausência de conflito ou de guerra. Você pode viver uma vida de batalhas e mesmo assim ter perfeita paz no Espírito Santo de Deus. Você pode viver sem guerra nenhuma e ainda assim não ter paz. No teu coração, a verdadeira paz, somente Jesus pode te dar. O dinheiro não traz paz, pelo contrário, ele traz uma série de preocupações.
O mundo traz uma série de conflitos. Quando sentimos falta de paz em nossa vida, é porque existem sentimentos de desconfiança, sentimentos de conflito, uma série de iras, falta de perdão dentro de nós. E quando a nossa consciência não está tranquila, algo incomoda, traz insegurança, o sono desaparece, a alegria some. Jesus quer nos dar paz, a paz perfeita. E a paz que Deus nos dá é uma paz que traz tranquilidade. Nós podemos deitar e dormir, porque a paz de Deus está dentro de nós. A quarta trança, ela representa a falta de alegria. Quando a alegria nos falta, aí vem a tristeza, o choro, a angústia, a depressão. A felicidade não depende de circunstâncias ao nosso redor. As pessoas dizem: pastor, eu estou feliz porque passei no vestibular. Eu estou feliz porque me casei. Eu estou feliz porque comprei um carro novo. Eu estou feliz porque eu adquiri uma casa. Eu estou feliz porque eu realizei um sonho. Tudo isso são circunstâncias. Alegria é um estado de espírito. E não depende de circunstâncias, depende de relacionamento com a força da alegria que vem de Deus. Meus irmãos, quando falta o Espírito Santo na vida do crente, lhe falta alegria. Quando falta o Espírito Santo na vida do crente, ele passa a ser um crente emburrecido. Tudo dele não está bom, não está todo. Eu tive essa conquista. Cuidado. Tem sempre uma palavra amarga. Alegria é a mais forte característica de quem anda em Cristo Jesus. Quando você vê um crente alegre, ele está cheio de Deus no seu coração. Só tem verdadeira alegria quem tem Jesus no coração. Olha o que diz o Salmo 16:11. Só tem verdadeira alegria quem tem Jesus no coração. Far-me-á ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegria, e na tua mão direita há delícias perpetuamente. Meu irmão, a fartura de alegria. A vida do crente precisa entender que a fartura de alegria para ele viver a esperança, para ele viver a vida de comunhão com Deus. Quando não conseguimos nos alegrar no louvor, na pregação, a nossa oração fica vazia, a nossa adoração fica vazia. Quando nós nos ajoelhamos, não há aquele poder dentro de nós, não sabemos o que dizer, ajoelhamos dentro de um minuto, a gente se levanta porque não tem o que dizer. A graça e a alegria se foram. Com toda certeza, quando o Espírito de Deus saiu da vida de Sansão, foi embora a alegria que ele tinha. Sansão, com certeza, ele não estava alegre, empurrando aquela moenda como escravo, de olhos furados, sendo obrigado a trabalhar o dia inteiro. Se está faltando alegria na nossa vida, é sinal de que está faltando a presença de Deus. E nesta noite eu quero pedir a cada irmão para você dizer a Deus: Senhor, devolve a minha alegria. No Salmo de número 51 diz: restaura em mim a alegria da salvação. A quinta trança fala de falta de fé. Meus irmãos, podemos dizer que pelas atitudes de Sansão, lhe faltou fé para honrar o seu voto de Nazireu. Meus irmãos, o que existe hoje no nosso meio é uma fé falsa.
que revela CPF, que revela placa de carro, que revela número de identidade. Tudo isso umas brincadeiras com Deus. Nós não podemos nos envolver com coisas de brincadeira com Deus. Toda vez que o Espírito Santo age, ele tem um propósito: edificar, exortar e corrigir. Então, se está fora disso, está fora do propósito de Deus. Mas quantos crentes não saem de casa sem consultar o horóscopo? Quantos irmãos não confiam que Deus vai lhe prosperar? E aí joga na loteria. Agora, no Tigrão. Ou é Tigrinho? Não sei o que, bet. Toda hora na televisão. Não, eu vou ganhar. Vai ganhar nada. Quantas pessoas têm perdido fortunas, enganadas com isso? Aí, não é fiel a Deus, mas é fiel ao Tigrinho. E confia. Eu vou orar para Deus me revelar uns números. Ô irmão, toma vergonha. Está na hora de dobrar o joelho e confiar no teu Deus. O teu Deus é supridor. O teu Deus não depende dessas coisas. O teu Deus, a tua fé não pode ser morta. A tua fé não pode ser derrotada. A tua fé não pode ser fracassada. A Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor. Nossa fé tem que ser viva, colocada no Deus vivo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha a definição de fé que está em Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não sei como Deus vai suprir, mas Deus vai suprir. Eu não sei como Deus vai fazer, Deus vai fazer. Porque Ele falou, e se Ele falou, Ele cumpre. Meu irmão, não tira teus olhos disso. Quanta gente se arruma para sair de casa, aí vai ler o horóscopo, diz: roupa amarela hoje na sua vida não é boa, corre lá e troca. Lá, irmãos, para com isso. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Não depende daquilo que está no meu corpo, depende da minha comunhão com Deus, depende da minha intimidade com Deus, depende do meu enchimento do Espírito. A falta de fé de Sansão, que ele sentiu quando cortou o cabelo, estava dominado no sono da incredulidade. Ele achava que ele podia fazer o que fizesse, Deus estaria com ele. Quando não sentimos mais nada, no louvor, na pregação, é sinal de que a glória de Deus foi embora. Um dia, uma pessoa me parou ali na porta e disse assim: eu não gostei do louvor hoje. Falei: amém. Por quê? Eu falei: porque não foi feito para você. Foi feito para Deus. Não foi feito para você. Foi feito para Deus. Está faltando na nossa vida intimidade com Deus. Irmão, o culto não é feito para homem, o culto é feito para Deus. Quando você sai da sua casa, você vem à igreja, você vem para adorar, não para assistir um show. Você vem para glorificar a Deus, abrir a boca, adorar, glorificar a Deus, não assistir algo que massageie seu ego. Cuide da sua fé. Diga ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé em Ti.
Eu não quero jamais duvidar daquilo que o Senhor falou. Meu irmão, se Deus falou algo na tua vida, Deus vai cumprir. A sexta trança, ele perdeu a presença do Espírito de Deus na vida dele. O que mais uma pessoa pode perder? Já que ele perdeu a fidelidade, já que ele perdeu o domínio próprio, já que ele perdeu a paz, já que ele perdeu a alegria, já que ele perdeu a fé. Olha quantas coisas foram arrancadas dele, e às vezes a gente não percebe o trabalho de Satanás. Ele vem sorrateiramente e quebra princípios, fidelidade, domínio próprio, paz, alegria e fé. Ele arranca da tua vida e ele diz: você vai perder. E quando você grita Espírito Santo, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor se ausentou dele. Sansão agora estava vazio, não tinha mais o Espírito Santo. Meus irmãos, quando o Espírito Santo tirou a presença dele da vida de Sansão, a força de Sansão acabou. Deixa eu te dizer uma coisa: o que te coloca de pé é o Espírito Santo. O que te faz dizer não para Satanás é o Espírito Santo. O que te preserva em pé é o Espírito Santo. Nós não podemos brincar com isso, brincar com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vem sobre nós e nós precisamos mergulhar no Espírito de Deus, dizer: Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero mais do Senhor. Até a sexta, o Espírito ainda estava sobre ele. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Cuidado com as desculpas. Não tenho tempo. Estou trabalhando demais, não tenho tempo. E se Deus, na hora que você estiver orando, dizer: eu não tenho tempo para você. Hoje eu não vou porque eu estou cansado demais, não tenho tempo para Deus. Aproveitando o nosso momento, não vou participar de um pequeno grupo, porque eu não tenho tempo. Eu trabalho demais, e você acha que os outros irmãos são desocupados? A sétima trança foi tirada, e Sansão desperta logo depois disso. Ele se sentiu impossibilitado, foi tirado dele a graça, foi tirado dele a ousadia, foi tirado dele a força, mas foi tirado dele o que ele jamais poderia permitir que fosse tirado: a presença do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, quantos de nós perdemos a presença do Espírito Santo de Deus? Achamos que ninguém vai descobrir o que fazemos. Os olhos do Senhor tudo vê. Deus está sobre a tua vida. Meu irmão, não deixe ser necessário uma série de coisas para Deus tirar de você o Espírito Santo. Tenha vontade de servir o Senhor. Sansão pensava que ainda estava na presença de Deus. A presença de Deus já havia saído dele. O que fazia diferença na vida de Sansão não era o cabelo crescido. O que fazia diferença na vida de Sansão era o Espírito Santo na sua vida. O que faz diferença na tua vida é o Espírito Santo. O que faz você passar na faculdade é o Espírito Santo que faz você ser melhor, é o Espírito Santo. Quem te dá habilidade no seu trabalho é o Espírito Santo. Quem te dá forças para viver é o Espírito Santo de Deus.
Sem o Espírito Santo, a nossa vida, sem Ele na nossa vida, nós não somos nada. Sem o Espírito Santo, nós não temos sentido de viver. Quando Davi pecou, Natã veio na casa dele e trouxe aos olhos dele o seu pecado. A Bíblia diz, no Salmo 51, versículo 10, 11 e 12, que Davi caiu ao chão em prantos e disse que poderia perder tudo, menos o Espírito Santo de Deus na sua vida. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos com os olhos cerrados, não estamos vendo que está nos faltando o brilho da glória do Senhor. E por último, Sansão perdeu a visão da força. Meus irmãos, quando foi cortada a 7ª trança, ele perdeu, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor saiu dele. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Quando o Espírito do Senhor sai da sua vida, a primeira coisa que o diabo faz, ele fura os seus olhos. A partir desse momento, você não vai enxergar nada com os olhos de Deus, só vai enxergar do seu jeito. Que jeito é? O jeito da revolta que está dentro. Que jeito é? O jeito da insatisfação. Que jeito é? O jeito da rebeldia. O jeito que Ele coloca na vida de cada um. Quantos crentes estão dormindo no colo de Dalila e por causa disso perderam a visão? Estão envolvidos com uma vida de satisfação do mundo. Agora, cegos, escravizados pelo pecado, o diabo manda conta. Você vai ser infeliz. Sansão, de olhos furados, empurrando uma moenda e tomando chicotada. O diabo, quando ele te toma, a conta vem depois. Meu querido, quando se perde a visão e o Espírito Santo, não há crescimento espiritual. Nós não avançamos em nada na nossa vida. Tudo que a gente põe a mão para fazer, não vai para frente. Que nesta noite Deus possa te dar uma oportunidade de mudar esta situação e dizer: Deus, eu não quero perder a intimidade contigo, eu não quero perder a fidelidade, eu não quero perder a fé, eu não quero perder a paz, e eu não posso perder o Espírito Santo, eu não posso perder a visão do meu chamado, eu não posso perder a visão daquilo que o Senhor tem para mim, de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Deus não nos chamou para empurrar a moenda. Deus não nos chamou para isso. Deus te chamou para você ser a glória de Deus na terra. Meu querido, o que estava faltando, o que fez tudo isso acontecer na vida de Sansão foi uma coisa só. Ele quebrou o princípio de obediência. Meus irmãos, as pessoas não percebem que o diabo, ele é sorrateiro. Ele trabalha no coração para que a gente quebre princípios. E os princípios que a gente quebra no início são princípios pequenos. A gente vai quebrando princípios. Ah, isso aqui não tem nada. Ali não tem nada. Ali também não tem nada. E um vai acumulando com o outro. Um vai acumulando com o outro. Daqui a pouco fez algo no nosso coração que perdemos a sensibilidade de Deus. Quantas pessoas estão vivendo uma vida infeliz porque não abriram o coração para Deus?
Quantas pessoas já foram cheios do Espírito Santo? Deus já usou pregando, Deus já usou dando aula, Deus já usou em tantas maneiras, e perdeu a alegria. O diabo furou os seus olhos. Meu irmão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se ausentou de Sansão. Não deixe o Espírito Santo de Deus se ausentar da tua vida. É hora de você voltar para Deus. É hora de dizer: Deus, faz de mim um vaso novo. Deus, faz de mim um vaso novo. Eu não quero viver uma vida de conformidade com o mundo. Eu não posso viver uma vida sem sensibilidade espiritual. Meu irmão, nós não podemos ser igreja se não tivermos cheios do Espírito Santo. Eu não quero ter uma igreja que esteja cheia de pessoas, apenas números. Mas o que vai trazer alegria ao coração de Deus é cada irmão dando fruto, cada irmão frutificando, cada irmão sendo bênção diante de Deus, cada irmão dizendo: usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Eu não vou negociar com o diabo, eu não vou negociar com o mundo. Fuja da aparência do mal. Não vá em lugares que entristecem a Deus. Pastor, mas é um amigo que eu não posso dizer não. Quer dizer que você prefere não dizer não para o seu amigo e dizer não para Deus? Uma vez eu fiz um aniversário onde minha família estava na praia. E um primo chegou com um cooler cheio de bebida alcoólica. Eu fui a ele. Ele falou: eu sei que você não vai dar, eu trouxe. Eu falei: então pode ir embora. A festa é minha. As regras aqui são minhas. Se você não se submeter a ela, não quero você aqui. Que isso, você vai dizer isso assim para mim? Vou. Porque eu prefiro dizer a você do que Deus se ausentar de mim. Nós estamos precisando ser cristãos com seriedade. A nossa casa é lugar onde Deus habita. A tua vida é lugar onde Deus habita. Não deixe o Espírito Santo se ausentar. Porque todos nós necessitamos do Espírito Santo. Sansão, na hora mais cruel, ele grita: